Muito boa noite, minha Paraíba, frente a frente no ar, a partir de agora pela sua TV Arapuã, para você que acompanha todas as segundas-feiras aqui, os nossos debates, as nossas entrevistas aqui no Frente a Frente. O nosso convidado de hoje veio do Piauí para estudar na Paraíba e daqui nunca mais saiu. Ele tem mais de 26 anos de exercício na advocacia, militante aqui na Paraíba, é especialista em direito eleitoral, membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e somente agora resolveu assumir uma missão na gestão pública. Eu estou falando do novo Procurador-Geral do Estado, doutor Fábio Brito, que foi empossado na semana passada e vai aí conduzir nessa nova missão profissional e prometeu no seu discurso, inclusive de posse, que vai fazer com que a Procuradoria intensifique ainda mais a contribuição para que o governo do Estado consolide as políticas públicas aqui na Paraíba. Será que tem reflexo da atuação da Procuradoria-Geral do Estado diretamente nas obras e ações que chegam para você, cidadão aqui da Paraíba? Vamos conversar sobre esse tema e outros tantos aqui com o nosso convidado, Fábio Brito, novo Procurador-Geral do Estado da Paraíba. Frente a Frente está no ar. Doutor Fábio Brito, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Obrigado pela sua presença aqui, já dando esses primeiros passos aí à frente da Procuradoria-Geral do Estado. Boa noite. Boa noite, Luiz. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar para você e todo o teu público. Bom demais. Bom, como eu registrei, você dentro da sua carreira como advogado, mais de 26 anos aí nesse sentido, com uma especialidade, um mergulho muito forte e reconhecimento muito forte no direito eleitoral, inclusive, na questão do direito eleitoral. Foi difícil largar tudo isso, ou, bom, temporariamente, mas suspender essa sua presença total nessa condução da advocacia para assumir a Procuradoria-Geral do Estado? Foi difícil fazer aí essa transição e tomar essa decisão, doutor Fábio? Foi difícil, Luiz, não foi fácil. Quando recebi o convite, eu refleti muito em torno dele, mas a minha disposição de ajudar um Estado que me acolheu como filho é muito grande. A vontade de trabalhar pela Paraíba também, e se eu puder contribuir, eu estarei me doando inteiramente nessa nova missão. Para a gente entender a dinâmica esse afastamento do escritório nesse sentido para assumir a Procuradoria-Geral, como é que você fez do ponto de vista prático e como é que vai funcionar daquilo que você tem ali no escritório, das ações eleitorais, sobretudo? Luiz, o cargo de Procurador-Geral do Estado, ele é um cargo que exige dedicação exclusiva para a advocacia pública do Estado da Paraíba. Então, obviamente, eu tenho que me afastar das minhas atribuições privadas. Eu conversei muito com a minha equipe de trabalho, a partir daí a gente consolidou uma estratégia que contempla esse meu período de afastamento, né, do escritório. As demandas que eu tenho no escritório, elas serão tocadas pela minha equipe, uma equipe muito competente que já vem comigo de um longo período de tempo. E a partir da posse, a dedicação exclusiva é para o exercício da função pública. Teve alguém que me disse assim, quando viu a informação da posse e tudo, disse assim: doutor Fábio vai perder dinheiro. Nesse sentido. Aí eu repasso essa provocação. Vai perder dinheiro com essa mudança. Você que já tinha e tem, né, uma carreira profissional como advogado consolidada, né, no setor privado. Assim, obviamente que o pensamento primeiro, quando você se dispõe a assumir um cargo público, não é sob a perspectiva financeira. Então, não passou pela minha cabeça a análise de ganhar ou perder dinheiro. É mais mas é uma renúncia. O assumir a missão, né, e encampá-la da melhor maneira possível. O grande advogado Márcio Tomás Bastos, que foi ministro da Justiça, ele certa vez disse que há causas que dão pão, numa referência a dinheiro, há causas que dão glória, numa referência a fama, projeção, e há causas que dão pão e glória.
ele disse que as melhores são aquelas que dão pão e glória, né? Por hora, eu prescindo um pouco do pão para me dedicar a essa atribuição e esperar dela trazer aquilo que de melhor tenho dentro de mim, que é a capacidade de trabalho. E, obviamente, se isso resultar em algum tipo de projeção, espero desfrutar mais adiante. Bom, e isso também uma experiência importante dentro de trajetórias. E aí, para citar, a gente viu o ex-ministro Lewandowski sair, se aposentar do Supremo Tribunal Federal e vir a assumir o Ministério da Justiça. A gente já tinha visto isso, quer dizer, guardadas as devidas proporções, o Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, enfim, conclui ali uma carreira de magistrado e vai para ministro da Justiça, guardadas as devidas proporções, trazendo para o Estado, assim, essa passagem na sua posse tinha a presença de vários ex-procuradores do Estado ali. Essa passagem você considerou isso também, é importante do ponto de vista de consolidação de uma carreira? Sem dúvida alguma, o cargo de Procurador-Geral do Estado é um dos cargos mais honoríficos que a advocacia pode dar a quem a exerce. Então, obviamente, eu pretendo me dedicar ao máximo, como tenho me dedicado ao máximo ao exercício da advocacia, e sei que, como tem acontecido com a advocacia, quando você se dedica, quando você se compromete com o exercício de alguma coisa, tem fé, eu creio que o resultado, ele fala por si. E é o que eu aguardo. Eu aguardo dedicar-me completamente, que, como te falei, a partir daí colher os frutos inerentes a qualquer tipo de exercício profissional. Nesse sentido. Bom, eu falei da questão da sua atuação como advogado especialista em direito eleitoral. Me corrija se eu estiver errado. Uma das ações que estava conduzindo era a AGE contra o governador João Azevedo, da eleição de 2022, na construção dessa defesa. Como é que ela fica do ponto de vista dessa defesa específica? E eu lhe pergunto mais do ponto de vista até de mérito mesmo. Você acha que é uma ação, falando do ponto de vista do direito, com conteúdo para prosperar, doutor Fábio? As ações elas continuarão sendo conduzidas pelo escritório, né? A princípio. Nós temos, Luiz, aqui na Paraíba, uma cultura de litigiosidade eleitoral que vem desde o início dos anos 2000. Tá? Nós tivemos aí ações que resultaram na cassação do governador Cássio, a eleição de 2006. Nós tivemos ações que já questionaram uma convenção, salvo o melhor juízo, eu acho que foi da eleição de 2006 ou foi de 2000, não, na eleição de 2002. Né? Já questionando a questão Acho que eu vou até fazer um retrospecto maior. De 98, salvo o melhor juízo, quando houve aquele debate em torno da convenção do PMDB, a partir dali a gente já gerou um clima de litigiosidade em torno dos processos eleitorais na Paraíba. De lá para cá isso vem crescido ao longo do tempo, a cassação do governador Cássio estimulou o ajuizamento de demandas eleitorais, de modo que nós não temos aí praticamente, desde quando eu começo a advogar na área eleitoral, que é no final dos anos 90, uma eleição que não resulte em uma sucessão de questionamentos judiciais. O famoso terceiro turno. O famoso terceiro turno. Antigamente, a gente tinha até um estímulo maior ao ajuizamento desse tipo de ação, quando você analisa sob a perspectiva do Poder Executivo. Porque nós tínhamos a cultura de que, a cultura e a jurisprudência, de que uma vez alcançando-se êxito com esse tipo de ação, o segundo lugar assumiria. Hoje em dia isso não mais acontece, hoje em dia a cassação de alguém que integra ou que tenha conquistado mandato majoritário depende de uma nova eleição. Em qualquer prazo, porque às vezes, mesmo sendo no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto ano... A gente vai ter uma nova eleição, a única diferença vai ser que nos últimos 6 meses, no último semestre do mandato, essa eleição será indireta. Certo. Ela seria pela Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal, tá? No âmbito dos estados e municípios. E, enfim, em função dessa litigiosidade, a gente tem aí herdado, a partir do momento em que você tem alguém vitorioso nas urnas, isso só não é apenas no plano estadual, não, no plano municipal também. Muitas ações, mas a grande maioria delas são ações que eu costumo dizer, são ações que objetivam muito mais animar a militância, dar uma perspectiva, né, de questionamento jurídico do mandato para a militância do que
conteúdo jurídico propriamente dito. Efetivamente. E aí você acha que essa leitura se encaixa nessa AGE especificamente? Eu acho que essa leitura se encaixa nos questionamentos que são feitos em relação à eleição de 2022. Isso, eu acho que sim. Então, a rigor, do ponto de vista da leitura do direito, você considera que ela não teria como prosperar? Não. Na verdade, são questionamentos em torno de políticas públicas consolidadas, políticas públicas que foram realizadas com critério, tá? Políticas públicas impessoais. E, obviamente, um dado que se deve considerar é que o Estado não para em ano par. Ano par é ano eleitoral, seja na perspectiva municipal, seja na perspectiva estadual. Então, a necessidade da população, ela também não deixa de existir nesses anos. Obviamente, o que você espera do gestor público é maior cautela para que não haja uma confusão entre a pessoa do gestor e o candidato, né? Que, embora sejam um só, né, tem que saber aí caminhar de maneira a diferenciar os passos e não confundi-los a ponto de ter algum benefício indevido sob a perspectiva eleitoral. Bom, nesse sentido, você já atuou como advogado eleitoral nos escritórios em relação e prestando essa assessoria e consultoria a gestões públicas em eleições, mas agora você está do outro lado do balcão como procurador-geral do Estado, como gestor público nesse sentido, conduzindo também aí nesse caso, a gestão pública em meio a um processo eleitoral. Municipal não é estadual, mas naturalmente o governador João Azevedo e o governo, ou integrantes do governo, apoiando candidaturas muito claramente, seja em João Pessoa, em outros municípios da Paraíba. Qual é a orientação que você está dando agora ao governo para que o governo, mesmo com o governador apoiando politicamente, integrantes apoiando politicamente candidaturas, tendo inclusive ex-secretários de Estado como candidatos, como é o caso do João Bezerra lá na Saúde, em Campina Grande, para o Estado não passar desse limite aí, que regra você está dando, assim, em linhas gerais, para que o Estado não seja incluído nas eleições de 2024? Essa não é uma dinâmica nova para o Estado. O governador João Azevedo, desde 2019, que ele já está no exercício da administração pública estadual. Passou pela 2020. Já passou pela eleição de 2020, embora uma eleição absolutamente diferenciada, anômala por conta da pandemia. Mas desde muito tempo que eu sempre dialogo com os procuradores gerais em função das cautelas que se deve ter na perspectiva de um momento crítico, que é o momento eleitoral. Então, obviamente, a gente tem regras claras, a legislação eleitoral ela estabelece regras claras que vedam determinados comportamentos dos agentes públicos no período eleitoral. Algumas destas regras se aplicam às 3 esferas de poder, federal, estadual e municipal, independentemente da eleição, algumas, tá? Outras são mais restritas a circunscrição em disputa, a gente chama assim no direito eleitoral, se a eleição é municipal ou município, por exemplo. No caso do Estado, para uma eleição municipal, o que é que pesa? Nós temos regras que, por exemplo, impedem, na verdade não impedem, proíbem, né, a utilização de servidores públicos em campanha, por exemplo, a utilização de programas, de ações e serviços de caráter público para a promoção de candidaturas, né, a utilização de bens públicos também em benefício de candidaturas. Nós temos proibições, por exemplo, para a transferência voluntária de recursos a partir de 3 meses anteriores ao pleito. Então, há um universo de regras que, se bem observadas, elas não trazem nenhum tipo de problema para a administração. Temos que ter cuidado, temos que ter controle. A máquina pública é uma máquina grande, ela não é uma máquina pequena. E, obviamente, que a gente precisa estar atento para que condutas também pontuais, elas não possam prejudicar a gestão como um todo. Hoje, inclusive, doutor Fábio, eu recebi aí alguma informação com base em denúncia que o programa Opera Paraíba estaria sendo usado com fins eleitorais lá no município de Cajazeiras. Inclusive, ali um registro de um programa que é um programa extremamente conceituado do governo, com retorno, um reconhecimento por parte da população, mas com a acusação de interesses eleitoreiros. Você já identificou, já chegaram ali alguns casos específicos para o governo da Paraíba, você já está e vai tomar ali, fazer um chamamento agora como procurador para que isso seja evitado?
Eu não tomei conhecimento ainda de nenhum caso, Luiz. Obviamente que em chegando algum tipo de denúncia, a ideia é poder, então, apreciá-la, apurá-la. E, obviamente, o nosso interesse é blindar a administração pública de qualquer tipo de comportamento que possa ser interpretado como violador das regras que definem as eleições. Doutor Fábio, você atuou de alguma forma, em algum lado, em alguma coisa, naquele processo de cassação do ex-governador Cássio Cunha Lima, naquele momento? Ou você estava ali como espectador do ponto de vista de quem gosta, do profissional que entende ali do assunto, ou você estava ali em alguma atuação? Porque eu quero lhe perguntar, na verdade, como é que você viu aquilo naquele momento ali? Se houve de fato um deslize do ponto de vista de uso de máquina na sua visão ou não? Luiz, excelente pergunta e me permite fazer até um retrospecto da minha vida profissional. Posso te dizer que se eu tivesse analisando as correntes políticas paraibanas como clubes esportivos, eu posso te dizer que eu já vesti muitas camisas na Paraíba. A minha primeira eleição estadual de 2002, eu trabalhei na equipe do candidato Cássio Cunha Lima, sob a coordenação do querido amigo advogado Luciano Pires. Luciano Pires, que foi procurador do Estado. Que foi procurador-geral do Estado. Então, ali eu trabalhei em 2002, na parte de propaganda eleitoral. Novamente, eu trabalhei para a campanha de Cássio na eleição de 2006, na parte de propaganda eleitoral. Em 2010, eu fui convidado por Marcelo Vai, que estava coordenando o jurídico, na verdade estava na coordenação geral de campanha do governador Zé Maranhão. E foi um dos condutores daquele processo de cassação contra Cássio. Isso. Então, trabalhei em 2010 na campanha, aí na condição já de, poderíamos dizer que coordenador adjunto do jurídico, se é que essa nomenclatura é possível, né? A coordenação jurídica da campanha estava a cargo de Carlos Fábio, também outro querido amigo. Em 2014, trabalhei na campanha do governador Ricardo. 2018 na campanha de João Azevedo, 2022 na campanha de João Azevedo. Mas voltando à tua pergunta, eu não trabalhei diretamente, mas por estar envolvido no processo que resultou na cassação do governador Cássio Cunha Lima, mas por estar envolvido com o direito eleitoral, acompanhei com muita atenção todos os passos e pude perceber ali a atuação de um jovem que a partir dali tomou um caminho gigante no âmbito do direito eleitoral. Foi meu amigo Marcelo Vai, que foi um processo muito bem conduzido por ele, tanto na Paraíba como no TSE, em Brasília. Por ele e por uma equipe, obviamente, também, que contemplava aí atores da advocacia eleitoral do mais alto nível e gabarito, né? Que eram Dízio Souto, José Ricardo Porto. Ali foi um grande case de debate jurídico, porque é a primeira vez na Paraíba um caso naquele desenho, não é isso? Nós tivemos, talvez, assim, a cultura que nós tínhamos até então na Justiça Eleitoral não era de cassação de mandatos de governadores, né? Então nós tivemos um primeiro caso, que foi o do governador Mão Santa, do meu estado, lá do Piauí. Foi o primeiro governador cassado por abuso de poder na história do Tribunal Superior Eleitoral. Depois daí a gente teve aí o caso do governador Cássio Cunha Lima, que no mesmo ano também o TSE julgou o caso do governador do Maranhão. Salvo o melhor juízo foi não sei se foi o Jackson Lago, do Maranhão. Certo. Eu acho que também teve a cassação do governador do Maranhão. Quem trabalhou nesse caso do Maranhão foi um advogado chamado Marcos Vinícius Coelho, muito conhecido, que depois veio se tornar presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E a partir daí eu acho que isso despertou e chamou as atuações de campanhas de sucessão e de reeleição a uma maior atenção quanto às cautelas que se deve ter em períodos eleitorais, em momentos de eleição. Agora, você destacou aí a atuação do então jovem Marcelo Vai, que aparecia ali, veio a ser depois procurador-geral do Estado no governo Maranhão 3, não é isso? Você destacou essa atuação do jovem Marcelo Vai na cassação de Cássio. Ali tem também houve ali um descuido, ou houve ali uma autoconfiança por parte
da defesa de Cássio ali no TRE ou no TSE? Você entende, olhando para lá, as lições que aquele processo acabam proporcionando, você viu isso? Um certo descuido, uma certa assim, uma autoconfiança, não vai dar certo, mas faltou ali, enfim, mergulhar propriamente nos processos? O governador Cássio ele tinha uma boa defesa, ele tinha advogados competentes atuando naquele caso, mas o que eu digo, Luiz, é que a grande lição que eu extraio deste momento é o respeito a qualquer tipo de acusação. Você não menosprezar. Não menosprezar e não diminuir nenhum tipo de acusação. Então, isso nos ensinou, nós da advocacia eleitoral, a manter sempre a guarda alta, o sapato, o pé no chão e enfrentar todo o processo com muita seriedade, tá? E mergulhando muito verticalmente na produção da prova. Porque você precisa dar segurança de que as ações que foram desenvolvidas no período eleitoral e que eventualmente são questionadas, elas não sofreram nenhum tipo de desvio de finalidade. Isso é muito importante no processo eleitoral. Então, qualquer que seja o processo eleitoral, eu trabalho sempre com a guarda alta, tá? Não me permito baixar a guarda, não. Doutor Fábio, por que a Paraíba? A partir da sua história do Piauí, por que é que esse pé na Paraíba, você veio aqui para estudar direito, inclusive, né? Isso. Na minha terra é muito comum, ou pelo menos era muito comum, na época em que eu concluí meu ensino secundário, era muito comum a gente tentar vestibular fora do Piauí, né? As limitações Vários estados. Vários estados. As limitações do Piauí eram grandes, né? No aspecto do ensino superior. E aí havia um amigo que já morava aqui, amigo do meu irmão que já morava aqui, que falava muito bem da Paraíba. Ele fazia odontologia aqui na Paraíba e falava muito bem da Paraíba. E isso me estimulou, então, a tentar a fazer o vestibular por aqui. Tinha a opção de fazer o vestibular em Souza, fiquei pensando por um determinado momento, mas resolvi dirigir-me a João Pessoa. E, graças a Deus, foi um caminho que eu considero muito acertado. E já foi sempre no jurídico? Sua cabeça sempre foi voltada para a questão do direito? Sim, eu não tive nenhum tipo de dúvida sobre aquilo que eu pretendia fazer quando concluí meus estudos. Eu pretendia mesmo estudar direito. Naquela época, assim, era um curso que tinha um acesso bem mais restrito do que a gente tem hoje, né? Então, foi uma opção levando em consideração a minha maneira de pensar, a minha maneira de entender a vida. E eu creio que foi uma opção feliz. Obviamente que o direito ele permite que você siga um universo de carreiras, tá? Mas eu creio que a que me encantou num primeiro momento foi a advocacia. Eu costumo dizer que no birô do advogado chega o fato. Então, aconteceu isso comigo, que tipo de providência eu tenho que adotar? Tá? No birô do magistrado chegam as teses, né? Ele pode avaliar a pretensão do autor e a defesa do réu, e cabe a ele ali escolher o melhor caminho. Mas o trabalho de engenharia do advogado eu acho fascinante, que é o trabalho de criação e construção. Bom, nesse sentido, há um certo desencanto com base no exercício da advocacia, do ponto de vista, seja do volume da quantidade de advogados formados por ano no Brasil, mas seja também nas condições da atividade propriamente dita. Você ainda estimula para o jovem que eventualmente estaria nos assistindo aí, você ainda estimula, você fala muito, olha, fazer direito para fazer concurso público, não vou fazer concurso público, não entre nem nessa área. Você tem uma visão diferente em relação a isso? Com certeza, as dificuldades do mercado de trabalho são bem maiores do que as que eu enfrentei quando eu comecei a minha vida. Eu não tenho dúvida que hoje você tem isso. Mas também não deixo de perceber, Luiz, que para aqueles que se dedicam, né, a uma determinada atividade, que se dedicam, que se esforçam, que se tentam colocar numa posição de destaque, né, no plano dos estudos, para esses não faltará espaço. É mais ou menos aquilo que a gente vê na vida esportiva. Eu costumo comparar muito as análises que faço acerca do momento em que vivo, da carreira que
pretende ir para mim, eu sempre procuro analisá-la sob a perspectiva também do olhar da atividade esportiva. E eu digo, aquele profissional que se dedica, aquele profissional que treina, não apenas nos horários que o clube pede, mas que treina fora dos horários que o clube pede, que se alimenta bem, esse muito provavelmente terá mais sucesso do que aqueles que assim não procedem. Eu fui professor por 10 anos da graduação, continuo dando aula em cursos de pós-graduação e sempre disse aos meus alunos, vocês têm aqui 5 anos para estudar para a prova da OAB, né? Então eu não vejo necessidade de vocês, ao concluírem o curso, terem que pagar um cursinho para fazer a OAB, é aproveitar esse momento. Também sempre disse muito aos meus alunos, eu tive um irmão que foi militar e ele reclamava muito quando conversava comigo, de que um eventual superior hierárquico dele lá exigia demais da turma, esforço físico, acordar cedo. Eu digo, ele está te preparando para a guerra, porque lá não vai ter vida fácil. Então é o que a gente tem que fazer. Se quer encarar um mercado de trabalho difícil, prepare-se para ele. Perfeito, bom demais. Olha, a gente estava vendo as imagens aí da sua posse na semana passada, que foi uma posse bastante prestigiada, com a presença aí de autoridades e de profissionais, né, da advocacia, de várias vertentes, inclusive, de várias especialidades, mas enfim, uma posse extremamente bem prestigiada ali. Mas eu queria destacar 2 aspectos aí desse momento e desse seu discurso, inclusive, do próprio governador João Azevedo. Uma de que ele falou em uma postura de conciliação entre o Estado, o governo, o Poder Executivo, com os demais poderes aqui na Paraíba. Você já tem condições de constatar isso como Procurador-Geral do Estado, dessa relação do Poder Executivo com os outros poderes aqui, especialmente o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, nesse sentido, você consegue cravar isso e que informações, que elementos conseguem ilustrar que, de fato, a Paraíba vive esse momento diferenciado dessa relação do Poder Executivo com os outros poderes? Luiz, isso é público e notório. Assim, nós temos uma gestão pública que dialoga bem com os poderes. O governador João Azevedo deixou isso muito claro na fala dele, lá por ocasião da posse. Mas você consegue visualizar isso no dia a dia. Então, obviamente que uma gestão dialogada, ela auxilia muito mais, facilita muito mais todos os aspectos, né, que o Estado objetiva conquistar. Quando eu falo Estado como um todo. Afinal de contas, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas, ao fim e ao cabo, são todos integrantes de um ente só, denominado Estado. E, obviamente, que se o Executivo vai bem, isso contempla também a todos os demais poderes e a todas as demais instituições. Agora, essa relação harmoniosa e de conciliação institucional, ela mesmo querendo ser duradoura e querendo ser profunda, ela vai encontrar seus percalços ali na frente, porque há pendengas, há conflitos e há interesses de cada poder nessa luta aí, nesse sentido. E aí o Estado, o governo ou o Poder Executivo não vai se furtar de fazer esses confrontos. Você já consegue destacar ali quais são os pontos ali de maior conflito entre o Poder Executivo aqui na Paraíba e os demais poderes, seja do ponto de vista do duodécimo, ou seja de outros, ou hoje a pauta está completamente zerada do ponto de vista de confronto e de conflito? Luiz, a harmonia, ela não pressupõe uma aquiescência, né, em relação a tudo. Uma concordância geral. Uma concordância geral. A harmonia, ela pressupõe a capacidade de se sentar numa mesa, se dialogar, se colocar pontos de vista e, obviamente, se buscar o melhor caminho dentro de posições diferentes. A minha percepção é de que nós estamos encontrando este caminho. Tá? E não obstante a gente tenha, obviamente, pontos que podem ser, vamos dizer assim, pontos passíveis de eventuais discordâncias, mas mesmo diante deles, se você tem o espírito aberto para o diálogo
e a vontade de buscar uma equação que contemple a solução do problema, eu acho que a gente estará dentro de uma boa perspectiva. E é isto que eu tenho visto na relação entre os poderes e as instituições aqui na Paraíba. Nesse sentido. Bom, mas vamos começar lá por alguns temas específicos. Pagamento de precatórios por parte do Estado. As informações que a gente tem acompanhado um pouco o histórico, a própria equipe econômica do governo apontava isso. O Estado fazia um repasse mensal para pagamento de precatórios aqui na Paraíba, que era algo suportável para as contas do Estado. Houve um incremento aí maior, né, nesse aporte financeiro, que vez por outra a equipe econômica do governo, vou usar a expressão, chia com esse nível de pagamento de precatórios. Há na agenda do governo, do ponto de vista da Procuradoria Jurídica, algum debate judicial para voltar ao estágio original de repasse ou não? Isso também está pacificado e aí é um problema da equipe econômica, já passou pela PGE, não vai voltar nesse debate aí. Eu estou chegando agora na Procuradoria, eu estou me inteirando de todas as informações, de todas as áreas, mas eu conversei com o Procurador-Geral Fábio Andrade, antes ainda de assumir o cargo, e ele me passou que essa pauta foi uma pauta que ela foi consolidada a partir de um diálogo que houve com o Tribunal de Justiça e que nós já temos uma equação para essa situação dos precatórios definida para os próximos anos. De modo que ele me disse que quanto a isso eu poderia ficar tranquilo. Já não vai fazer parte mais aí dessa sua agenda judicial, do ponto de vista? Faz parte da agenda porque, obviamente, os precatórios, eles impactam no endividamento, né, da máquina pública. E quanto mais eu puder trabalhar para diminuir o impacto desse endividamento na máquina pública, eu irei me empenhar para assim o fazer. Os precatórios, eles são nada mais nada menos do que condenações impostas ao Estado, tá, com uma obrigação de pagamento. E, enfim, a gente vai se esmerar para tentar fazer com que o Estado se saia vitorioso nas demandas. É esse meu empenho, mas a equação de quanto se irá despender para o pagamento mensal, essa daí já foi resolvida pelo meu antecessor. Agora, existem, os estados, naturalmente, no Brasil como um todo, vivem num conflito com a União, isso principalmente nos debates tributários, no debate de defesa, né, da distribuição, né, das receitas aqui no país. O governo João Azevedo hoje é aliado político do governo Lula, mas tem alguns debates que vão além dessas relações políticas, que são debates de estados, né, de poder público contra poder público. Quando você olha para a União hoje, o que é que tem na agenda da Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba em relação a ações que precisam ser debatidas, inclusive no Supremo Tribunal Federal, lá no STF, mas que são reivindicações do Estado da Paraíba que está se sentindo prejudicado em algum movimento financeiro de receita? Também, Luiz, como estou chegando agora, eu pedi que a equipe lá da PGE fizesse um levantamento em torno dessas ações mais sensíveis, mais impactantes, aquilo que a gente chama de demandas estratégicas, né, que envolvem também o Executivo Federal. E, obviamente, que normalmente essas demandas elas não são demandas pontuais da Paraíba. Elas são demandas que envolvem o interesse público dos mais diversos estados da Federação. E eu acho que a soma dos esforços coletivos dos estados da Federação que faz com que você consiga, de uma maneira mais resolutiva, encontrar os caminhos para esse tipo de problema. Mas nós temos sim demandas que tratam de temas como a recomposição de parcelas do Fundeb, por exemplo, também, né, que nós esperamos atuar para fazer com que os recursos que pertencem à Paraíba cheguem o mais rápido possível aos cofres públicos estaduais. É sobre isso sobre essa recuperação desse recurso para os cofres estaduais, ou não permitir que a Paraíba tenha prejuízo, que você falou no discurso quando disse assim, olha, eu vou trabalhar para
que o governo possa consolidar suas políticas públicas que cheguem diretamente do cidadão nesse sentido. É aí quando você fala que a PGE não é só um órgão de meio, é um órgão que pode contribuir diretamente para o fim, ou seja, para a obra e para o programa que chega diretamente no cidadão? A questão do Fundeb é uma questão que já está judicializada. Ela é uma questão que já está no judiciário. Nós temos na PGE uma atuação de assessoramento jurídico em processos judiciais. Mas, para além disso, nós temos na PGE também uma atuação de consultoria. E na atuação de consultoria, a gente procura dar uma conformação jurídica, ou seja, encontrar o caminho legal para que o gestor ele possa realizar, concretizar aquelas políticas públicas que ele idealiza. Então, às vezes, o gestor tem uma boa ideia, mas aquela boa ideia encontra amarras do ponto de vista jurídico, legal, né? E aí não é viável você executá-las. O grande esforço da consultoria jurídica de qualquer governo é fazer com que aquele pensamento, aquela vontade de implementação da política pública, que faz com que o calçamento, o hospital, a casa, a estrada chegue à população, seja viabilizado, seja que ela encontre uma adequação jurídica que permita com que ela seja realizada. Então, esse, para mim, é um trabalho também de fundamental importância dentro da Procuradoria-Geral do Estado. Você tem algum receio, alguma ameaça com a reforma tributária em relação aos estados, ao nível de arrecadação dos estados, doutor Fano? Eu tenho um diálogo já iniciado com a equipe que vem acompanhando essa situação. E, obviamente, quando você fala de reforma tributária, a gente fala de arrecadação, e a arrecadação é fundamental para a implementação de qualquer política, né? E, obviamente, que é um momento que exige uma atenção especial de todos os entes federativos. De modo que eu acho que o caminho correto será acompanhar e, obviamente, volto a repetir, isso não é algo particular da Paraíba, mas dos estados da federação, é acompanhar de perto para que não saiamos diminuídos nesse processo, que a gente consiga pelo menos manter, senão o trabalho melhor seria incrementar o nível de alocação de recursos públicos a partir dos tributos para os estados. Bom, tem um dos debates que a gente está mencionando aqui, debates do Estado contra a União, ou da União contra o Estado, ou do Estado do Poder Executivo com poderes aqui estaduais. Mas tem uma demanda que a gente acompanha muito por parte dos governos, aliás, também não é uma demanda só do governo da Paraíba, mas é de todos os governos, de prefeituras também, que é do cidadão contra o Estado, né? Ou do Estado contra o cidadão. Vamos falar de medicamentos, por exemplo. A gente vê uma demanda muito grande das pessoas que recorrem à justiça para a distribuição de medicamentos, para garantia de algum remédio, algum medicamento. E o Estado me parece ter uma demanda muito grande nesse sentido. Você já consegue vislumbrar o tamanho dessa bronca do ponto de vista de Procuradoria-Geral? Luiz, eu ainda não tive um encontro com a assessoria jurídica da saúde, da Secretaria de Saúde, mas eu tenho conhecimento do problema e compreendo perfeitamente a angústia de quem busca o poder público para adquirir algo que é de fundamental importância para a manutenção daquilo que é de mais fundamental dentre os bens jurídicos, né, que a gente pode informar que existem, que é a vida. Eu creio que é um ponto de preocupação de qualquer gestor e de modo que a gente tem que procurar adequar o suporte econômico ao atendimento dessa demanda com a necessidade e o atendimento, né, da população. E sempre olhando que todo e qualquer debate dessa natureza impõe sacrifícios por parte do poder público, sobretudo. E na ponderação de valores, nós tentaremos aí atuar de modo a
encontrar um meio termo que assegure ao cidadão a preservação daquilo que lhe é de mais fundamental, que é a vida, com o mínimo sacrifício possível para os cofres do Estado. Duas curiosidades, só para a gente entender mesmo. Primeiro, você tem demandas, o escritório Fábio Brito, demandas contra o Estado, como é que elas ficam nesse sentido? O escritório pode correr em relação a isso ou há alguma interrupção nesse sentido, alguma, né, transferência dessas ações? E segundo, como é que funciona, para quem está em casa acompanhando, como é que funciona a Procuradoria-Geral do Estado do ponto de vista de... Você falou agora, olha, essas demandas da Secretaria de Saúde, existe uma procuradoria em cada secretaria, basicamente em cada pasta, sob o comando da Procuradoria, você vai conduzindo tudo ali, mas eles já respondem e eles já atuam diretamente nessas pastas, só para a gente entender um pouco dessa dinâmica, como é que funciona a Procuradoria-Geral de um Estado. Luiz, em relação às causas que envolvem o meu escritório, a partir desse momento, me encontro numa posição em que não tenho como atuar em qualquer uma delas e, eventualmente, aquelas que já existam... Contra o Estado? E que vai ficar contra o Estado e que vai ficar a cargo dos meus parceiros e sócios, eventualmente, nelas eu também não poderei, de maneira nenhuma, atuar como procurador. Como procurador, tá? A gente chama isso de conflito de interesses e é algo que está muito presente aí na minha vida, evitar qualquer tipo de situação como esta. Em relação à dinâmica da PGE, nós temos algumas secretarias já têm procuradores dentro delas para fazer toda a parte consultiva, né, de orientação. Outras não. Então, nestas secretarias em que não temos procuradores, nós temos uma Procuradoria Administrativa Central, dentro lá da Procuradoria-Geral do Estado, que aí cuida da consultoria para essas secretarias. Tá? Mas elas fazem as demandas judiciais e já servem, ou toda demanda judicial tem que partir da PGE propriamente? Normalmente, os procuradores que estão nas secretarias, eles fazem toda a atuação consultiva, não contenciosa. Certo, quando você tem demandas que exigem atuação em juízo, isso é deslocado lá para a Procuradoria-Geral do Estado. Se fala que é uma das melhores carreiras hoje no serviço público do Poder Executivo, é a de procurador de Estado, seja pelo valor remuneratório, seja pelas poucas restrições do ponto de vista de poder atuar ainda em escritórios de advocacia e tal. Você consegue confirmar isso? Olha, para quem gosta da advocacia, a carreira de procurador do Estado é uma das mais atraentes, porque é um advogado, só que um advogado público, né? E no nosso caso aqui da Paraíba, o exercício do cargo de procurador não te impede de exercer a advocacia privada, exceto contra o Estado. Então você tem sim a possibilidade de advogar do ponto de vista particular, desde que você não advogue contra o Estado. Então eu acho, independentemente do contexto remuneratório, que eu também entendo que seja um contexto remuneratório atraente, bastante atraente, mas independentemente do contexto remuneratório, eu acho que é uma carreira que ela te impõe desafios e te permite posições que tornam ela significativamente bem vantajosa em relação a outras. E tem previsão de concurso público? Ainda? Foram realizados alguns, né? Nós temos um concurso público que ainda está vigente, ele foi realizado na gestão de Fábio Andrade, ele está vigente e nós estamos ainda chamando procuradores que foram aprovados nesse concurso. Tá. Bom, agora, doutor Fábio, você assume a Procuradoria-Geral do Estado num ano, além de ser um ano eleitoral para a escolha de vereadores e prefeitos, é também um ano para a escolha do presidente da OAB, quer dizer, para o novo mandato da OAB, e também para a escolha de 7 desembargadores, né, do Tribunal de Justiça da Paraíba, um deles vindo exatamente oriundo da Ordem dos Advogados do Quinto Constitucional da OAB aqui na Paraíba. Quero lhe perguntar de forma muito específica, muito objetiva, do alto hoje da sua função de Procurador-Geral do Estado.
Você vai fazer campanha, vai apoiar, vai defender quem para a presidência da OAB? Arisson Tagino ou outro nome? E quem você vai defender, apoiar a candidatura do ex-procurador Fábio Andrade para desembargador da Paraíba? Segura um minutinho para responder essa pergunta aqui, essas duas perguntas, na verdade. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, um minutinho só, e a gente volta aqui no Frente a Frente com o Procurador-Geral do Estado, Fábio Brito.